Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Matos, seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais complexo, mas de uma forma mais fácil, mais simples de entender. Vamos falar sobre taxa Selic, CDI. O que é CDI, né? As pessoas falam de CDI, carteiras digitais hoje rendem 220% do CDI, 105% do CDI. Pô, mas eu tenho a taxa Selic, o que é CDI? Então é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você está curtindo os vídeos desse canal, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para a gente produzir mais conteúdos, atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas a saírem do -1, chegarem pelo menos no 0 e buscarem a prosperidade financeira. Para começar o vídeo, então, preciso explicar para você o que é a taxa Selic. É um sistema administrado pelo Banco Central, um sistema do mercado financeiro administrado pelo Banco Central, onde são feitas as transações de títulos públicos federais. A União, o Estado, ele precisa pagar os seus servidores, ele precisa pagar os seus compromissos, assim como uma empresa. E a forma que uma empresa se financia é através do seu passivo, dos seus empréstimos, né? Ou com o próprio sócio, que é o patrimônio líquido. Então, como que uma empresa toca as suas operações quando ela não tem os recursos para bancar, ou através de empréstimos, que a gente já falou lá no vídeo de vida boa, de vida ruim, e no vídeo do que é crédito, nós falamos desses dois conceitos. Então, a União, assim como uma empresa, ela também tem o seu passivo, que é como ela toma crédito, como que ela toma recursos para bancar suas atividades, e também para outros objetivos, como controlar a inflação, por exemplo, e pagar dívida externa e etc. Uma das formas de financiamento da União é a emissão de títulos públicos federais. E esses títulos públicos federais, eles precisam dar uma taxa de remuneração. Essa taxa de remuneração, por quê? Por que tem que ter uma taxa de remuneração, né? Porque se você vai emprestar dinheiro para a União, ou se uma empresa vai emprestar dinheiro para a União, se um banco vai emprestar dinheiro para a União, ele tem que ter um retorno daquilo. Como que eu mensuro esse retorno? Esse retorno ele tem que estar indexado a essa taxa, que é uma taxa média dos financiamentos desse sistema administrado pelo Banco Central, que é o sistema de liquidação e custódia, sistema especial. Então, essas taxas médias de financiamento para transação de títulos públicos federais é a taxa Selic, tá? Então, passando essa parte chata, meu irmão, o que significa isso na minha vida, Lucas? O que a taxa Selic impacta na minha vida? Conforme eu disse, a União ela precisa se financiar para pagar suas atividades. Então, a menor taxa, porque a União é um corpo muito grande, ou seja, qual é a chance da União não pagar os seus compromissos? É muito pequena. Então, ela é a menor taxa, é o custo de oportunidade, é a menor taxa de remuneração que alguma coisa pode ter em relação a um título, né? A um título público federal, a um título a ser negociado em bolsa. Então, a menor remuneração que se tem ao ano é a taxa Selic, e na verdade ainda é o CDI, vamos dizer assim, né? O Certificado de Depósito Interbancário, que é indexado à taxa Selic e sobre o qual a gente vai falar nesse vídeo também. Então, assim, ficou um pouco confuso. Para resumir, Selic vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é uma taxa que representa a taxa básica de juros da economia. É a remuneração que a União tem que dar ao investidor que comprou títulos públicos federais em troca dessa remuneração da taxa Selic, né? Então, quando você vai até o Tesouro Direto, por exemplo, fazer um investimento no Tesouro Direto, que são títulos públicos federais, você pode escolher investir no Tesouro, ter o retorno desse investimento como você escolhe o prazo, você escolhe a liquidez e você escolhe esse retorno sempre indexado a essa taxa, que é a taxa Selic, que é a menor taxa de juros remuneratórios de um investimento no mercado de renda fixa, né? Deveria ser a menor, né? E não é. Como a gente pode ver em alguns exemplos, como a poupança, por exemplo, você tende a render menos do que a taxa de juros. Agora vamos falar qual é a relação da Selic com os outros empréstimos, né? Por que o banco ele precisa te emprestar a juros mais altos do que os juros da taxa Selic? Porque se a União, pegando o dinheiro emprestado, remunera, ou seja, sem risco, a União já remunera para o investidor essa taxa, que é a taxa Selic, para o banco que está emprestando dinheiro para você, e você não é a União, ou seja, tem risco, tem muitas outras coisas envolvidas, além da operação, propriamente dos custos que o banco precisa pagar para manter a sua operação. Então, como que ele vai angariar recursos para pagar o que ele tem para emprestar
né, que é o dinheiro em caixa, como que ele precisa remunerar isso? A uma taxa superior à taxa Selic, que envolve o risco de crédito, né, de você não pagar ao banco, e também que pague o próprio custo do capital do banco. Se ele não quisesse te emprestar e emprestar para a União, teria esse retorno mínimo que seria a taxa Selic. Então, o banco ele cobra juros relacionados, e essa taxa é correlacionada à taxa Selic. Ela precisa ser uma taxa superior à taxa Selic, e aí tem o famoso spread bancário. Então, quando você toma um empréstimo com um banco, você vai pagar necessariamente juros desse empréstimo superiores à taxa básica de juros. O cartão, o juros rotativo, tudo isso é sempre superior à taxa básica de juros e é correlacionado. Se a taxa básica de juros aumenta, os juros do mercado aumentam. Ou seja, o custo do capital para você tomar crédito vai aumentar. Então, quando o banco usa, o Banco Central, ele usa o aumento ou a redução da taxa básica de juros da economia como uma política monetária para controle de inflação. O que é inflação? Né? Mais um conceito importante, então, nesse vídeo. A inflação é a perda da capacidade de compra. Ou, melhor, a inflação é o aumento dos preços. Eles se inflacionam, né? Os preços aumentam. Quando os preços aumentam e a renda permanece a mesma, não cresce a renda do consumidor médio, e os preços aumentam e a renda não aumenta na mesma proporção, existe uma perda da capacidade de compra do consumidor. Então, inflação é isso. Por que ocorre inflação? Por que os preços aumentam mais do que a capacidade de compra? Existem várias razões para isso, mas a principal delas, uma das principais delas, taxa de juros muito baixa. E como que uma taxa de juros baixa, ela influencia na inflação? Dando muito mais acesso a crédito. Lembra que eu falei que quanto menor a taxa de juros, menor a taxa de juros que o banco, a taxa básica de juros, né? Quanto menor a taxa básica de juros, menor a taxa do teu cartão de crédito, de juros do teu cartão de crédito, e menor a taxa do empréstimo, e menor a taxa do financiamento imobiliário ou do financiamento do automóvel. Então, o que acontece? As pessoas, quando a taxa básica de juros está baixa, elas vão ao mercado tomar muito mais crédito para consumir muito mais. Consumindo muito mais, tem que ter mais produtos. Porém, se não houver o crescimento da renda, da produtividade, da economia, você vai crescer a produção dos bens e dos serviços e não vai crescer ao mesmo tempo o consumo. Aumenta-se muito o crédito, então vai ter muita gente procurando aqueles produtos que estavam custando X, então vai ter mais dinheiro no mercado, logo vai existir uma tendência de aumento de preço desse lado de cá. Da mesma forma que, conforme o tempo passa, os preços estão inflacionados, vai diminuir o consumo e também vai diminuir os preços. Então, por isso, o aumento da taxa de juros é uma política monetária de controle de inflação, porque você aumenta a taxa de juros, você diminui o acesso a crédito, diminui o consumo, então as pessoas tendem a fazer menos empréstimos, a comprar menos, logo os preços se controlam também, tá? A taxa de juros ela influencia no seu empréstimo, diretamente no seu consumo e em muitas áreas da tua vida, como teus investimentos também. E vamos lá, o que é CDI? Porque quando eu criei a minha conta no Nubank ou no PicPay, ou abrir uma conta nas carteiras digitais, Mercado Pago, 99Pay, eles me dizem que eu posso deixar o meu dinheiro parado lá, mas vai me render X% do CDI e não da taxa Selic. O que é CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Todos os dias, os bancos, eles emprestam recursos entre eles e também para os outros, né? Mas o banco em si, se não me engano, o banco ele não pode fechar no negativo. O caixa do banco não pode fechar no negativo no dia. Então ele precisa tomar recursos quando ele está no negativo para fechar no 0 a 0. E a taxa de empréstimos entre os bancos interbancários, esses depósitos interbancários, eles são remunerados a uma taxa. E qual é essa taxa? É a taxa Selic, basicamente, com um pequeno decréscimo. Então, quando um banco tem que emprestar dinheiro para outro banco, eles emprestam esse dinheiro a uma taxa que é representada pelo CDI, que é a média dessas taxas remuneratórias, desses juros remuneratórios que um banco cobra do outro quando empresta dinheiro. Então, CDI, esse certificado, essa sigla que todo mundo ouve falar, é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá, Lucas, mas e aí? Como é que quem decide o valor da taxa de juros? Por que tá
nos dias 15 e 16 de março, houve a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e houve a decisão que a taxa de juros básica, a taxa básica de juros a partir dessa data, seria 11,75% ao ano. Quem decide isso? Por que desse valor? Essa taxa é a taxa que remunera os títulos públicos federais. Ou seja, quando a União necessita captar recursos, ela emite títulos em troca desses recursos, e esses títulos precisam ser pagos dentro de um prazo, corrigidos por uma taxa que é aquela taxa Selic. Daquele título emitido ali, daquela taxa de juros daquele título é indexada à Selic, ou à inflação, a um índice específico de inflação. Então, por que eles chegam em algum determinado número? Os bancos, eles tomam recursos, eles são os principais compradores de títulos públicos do Brasil. Então, o banco, ele, ao fazer uma captação também de recursos, uma vez que o operacional dos bancos, que são as instituições que controlam a renda das pessoas, né? Afinal, você provavelmente tem uma conta no banco e uma conta salário, ou você realiza pagamentos em cartão de crédito. Mas qual é a ideia do que eu estou falando? O banco, ele precisa captar recursos para si mesmo, assim como a União, quando emite títulos, tem que captar recursos. Como que o banco capta recursos? Ou com outros bancos, ou através do Banco Central. Então, quando o Banco Central reduz a taxa Selic, a taxa básica de juros, ele está reduzindo o custo de captação de recursos para o banco. Logo, o banco consegue emprestar recursos a uma taxa menor. Portanto, você consegue ter acesso ao mercado de consumo em mais quantidade, porque você tem que pagar uma taxa menor e você consegue sustentar isso melhor. E afinal, Lucas, é bom o aumento da taxa Selic ou a redução? Como que a gente entende se é bom, se é ruim? Como interpretar esse aumento ou redução da taxa de juros? Isso é muito relativo. O que a gente precisa avaliar? Como é que está a inflação do país no momento? Está muito alta? Porra, meu irmão, gasolina está muito cara, a cesta básica de consumo, né? A cesta básica, o arroz, o feijão. Como é que está o preço, a evolução desse preço? Está aumentando muito de repente? A gasolina aumentando? Tudo aumenta, porque como é que as coisas são transportadas, né? Pelas rodovias, muito pelos aviões, né? Então, quando a gasolina aumenta, muitas coisas aumentam. As passagens aéreas, todo o resto. A cadeia de consumo. Então, poxa, com essa inflação alta, como é que a gente reduz essa inflação? Uma vez que há muito dinheiro dentro da economia. Por exemplo, por que há muito dinheiro dentro da economia? Com a taxa de juros era muito baixa. Além disso, houve a inserção de dinheiro na economia com o Auxílio Brasil e outras coisas, uma vez que a economia estava parada por causa da pandemia. Então, o excesso de dinheiro na economia e a facilidade de acesso a crédito fizeram aumentar muito o consumo, além de fatores externos, fizeram aumentar muito o consumo, então os preços subiram muito. Como é que eu faço para o controle de preços? Aumenta a taxa básica de juros. Por quê? Porque aumentando a taxa básica de juros, aumenta o valor que eu preciso pagar de juros para o banco se eu pegar um empréstimo, ou de cartão de crédito, e etc. Né? Os bancos entre si também captam menos recursos, porque eles precisam pagar mais. Então, esse aumento dessa taxa, ele é principalmente usado com política monetária de controle da inflação. E isso é ruim também, porque exatamente dessa forma com a ideia de reduzir o consumo, a capacidade de acesso a crédito, você reduz o giro dos produtos, do consumo na economia. Você vende menos carro, você vende menos apartamentos, você tem uma menor atividade econômica. Então, o aumento dos juros também é ruim, e é ruim para outro. A gente diz que juros altos é o paraíso do rentista. Os juros altos é uma maneira do rico ficar muito mais rico e o pobre ficar mais pobre. Então, para concluir, como que isso impacta na minha vida? Empréstimo, CDI, inflação. E é bom ou ruim? Depende. Se tiver muita inflação, é uma maneira de controlar a inflação. Se os juros estiverem muito baixos, é uma maneira de dar mais acesso a crédito para você comprar sua casa mais barato. Mais barato não, para você conseguir comprar sua casa. Tudo vai depender do contexto histórico, tudo vai depender do contexto atual, né, das circunstâncias atuais da economia, e eu espero que você tenha entendido o que é a taxa Selic e a importância da taxa Selic na economia. Todo mundo faz vídeos sobre taxa Selic e fala, aumentou, diminuiu, aumentou de novo, mas tá, por que a taxa Selic é importante? O que é a taxa Selic? E nesse vídeo
Espero que você tenha compreendido o que é a taxa Selic e o que é o CDI, né, o Certificado de Depósito Interbancário, e com isso consiga agora ter mais noção sobre os seus investimentos, sobre suas dívidas e entender, com esse aumento da taxa de juros, quais são as influências na sua vida. Fechou? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. É um conteúdo que dá um trabalhinho para fazer. É um conteúdo muito legal. E se você curtiu, compartilha, se inscreve no canal, dá o seu joinha e até o próximo vídeo. Falou!